us are on a journey in life. Todos nós estamos numa jornada na vida. All of us are traveling to a destination. Todos nós estamos viajando para um destino. And I want to compare that journey tonight like a pilot flying an aircraft. E eu quero comparar essa jornada nessa noite como um piloto que está pilotando uma aeronave. And sometimes when you are flying, you might encounter storm clouds. E às vezes quando você está voando, você encontra nuvens fortes. You might find yourself in a position where you cannot see at all. E você se acha numa posição em que você não consegue ver nada na sua frente. So it's so important for us to be able to know how to deal with storm clouds. Então é importante para a gente saber como lidar com essas nuvens difíceis, fortes. Because sometimes we have a crisis in our lives. Porque às vezes a gente tem crises na nossa vida. Or sometimes multiple crises. E às vezes muitas crises. And we need to realize that life is not always easy. E a gente precisa perceber que a vida nem sempre é fácil. Jesus never said the storms will not come. Jesus nunca falou que as tempestades não iriam vir. But he said that your house can stand even when the storm comes. Mas ele falou que a sua casa pode permanecer firme mesmo quando a tempestade vier. Now I hope I can share with you from God's word tonight how to deal with the storm clouds of crises. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite como lidar com essas tempestades difíceis da vida. Whatever your situation is, Não importa qual seja a sua situação. if your crisis is sickness, Se a sua crise é doença, maybe you're going through some trial, talvez você está passando por uma maybe it's dificuldade. financial pressure, Às vezes é uma pressão financeira, fear about the future, medo do futuro. maybe you are anxious or you are depressed. Talvez você está ansioso ou deprimido. You might have experienced problems in relationships. Talvez você está passando por problemas em relacionamentos. Maybe you've been treated unjustly. Talvez você foi tratado com injustiça. Maybe you had a dream and that dream is shattered. Talvez você tinha um sonho e aquele sonho se acabou. Or maybe you are struggling with temptation or with sin in your life. Ou talvez você está lutando contra a tentação ou um pecado na sua vida. Whatever your crisis is, Não importa qual é a sua crise, God's word has an answer for it. a palavra de Deus tem uma resposta para isso. Now, if you are not going through a particular crisis right now, Então, se você não está indo para uma crise agora, I'm going to prophesy over you. eu vou profetizar sobre você. You are going to hit some storms in the future. Você vai cair em alguma tempestade no futuro. So you better be ready for it. Então, é melhor você estar preparado para isso. You know, sometimes we experience the kind of crisis that we can call a turning point in our lives. Às vezes a gente se depara com uma crise que é assim, aquele ponto de chavinha de virada na nossa vida. Because if you want to grow in life, Porque se você quer crescer na vida, transition involves crisis. a transição ela envolve uma crise. To go from the one level to the next level, Para ir de um nível ao outro, in between there might be a crisis. entre esse nível e outro, tem que às vezes ter uma crise. Because change happens. Porque mudanças acontecem. And we need to keep on moving with God. E a gente precisa continuar se movendo com Deus. You see, if the pilot had his aircraft parked on the runway, he will never experience any turbulence. Se o piloto tiver a aeronave dele sempre no chão, ele nunca vai experimentar nenhuma turbulência. When do you experience turbulence? Quando que ele sente a turbulência? When you take off, Quando ele voa. when you start flying. Quando está lá em cima It's very voando. comfortable to be parked on the runway, É muito confortável estar estacionado no chão. but you won't get anywhere. Mas você não vai para lugar nenhum. And you know, it's important to see that even for Israel, between Egypt and the promised land, E é legal ver que mesmo para Israel, entre o Egito e a Terra Prometida, there was a wilderness experience. tinha uma experiência do deserto. But they didn't stop. Mas eles não pararam. God brought them out of Deus tirou eles de lá and into, e levou até, but between the out of mas dentro de sair and the e into, do chegar lá, there was a crisis. teve uma crise. And we're going to look at that. E a gente vai dar uma olhada nisso. Now I'm going to share with you how I got this message. E eu vou compartilhar com você como que eu recebi essa mensagem. And I'm going to be very honest with you.
E eu vou ser bem honesto com vocês. This is confession time. É um momento de confessão. I wasn't very spiritual or feeling very spiritual when I got this message, Eu não estava me sentindo muito espiritual quando eu recebi essa mensagem. as some people would define spirituality. Como algumas pessoas iriam definir espiritualidade. But I was having lunch with a friend, Mas eu estava almoçando com um amigo. and he's the pilot of a light aircraft. E ele é um piloto de uma aeronave pequena. And he told me that he, for a long time, could only fly during daytime when the weather was good. E ele falou que por muito tempo ele só conseguia voar durante o dia quando o tempo estava ótimo. But in order to fly at night or when visibility is almost none, Mas para você poder voar à noite ou quando você não tem muita visibilidade, he had to come to the United States ele teve que vir para os Estados Unidos and he had to do a course to become an instrument-rated pilot. e ele teve que fazer um curso para ele se tornar um piloto que consegue voar sem ver nada. And he was sharing with me just one of the lessons that he was taught in flying school. E ele estava compartilhando comigo uma das lições que ele aprendeu na escola de voo. And in that school, they call the lesson the 5 C's. E naquela escola eles chamam essa lição de os 5 Cs. Because every one of the phrases starts with the letter C in English. Porque todas as frases começam com a letra C em inglês. And so it's a very easy checklist to remember. Então é uma lista bem facinho de lembrar. Because when you're flying and you hit a storm, Porque quando você voa e chega na tempestade, there's no time to go through the pilot's manual. não tem tempo de ler o manual de instrução. But most people have 5 fingers on one hand. Mas muitas pessoas têm 5 dedos numa mão. So they taught them to go through the 5 C's. Então eles ensinaram eles a passar pelos 5 Cs. And here are the 5 C's that he shared with me. E aqui são os 5 Cs que ele compartilhou comigo. C number 1, Primeiro C, calm down. calma. That's good advice. C number 2, Segundo C, check your instruments cheque os instrumentos, because you cannot see. porque você não pode ver. C number 3, O C número 3, communicate. comunicação. And C number 4, E o C número 4, comply with the instructions. cumpra as instruções. And then C number 5, E o C número 5, probably the most important one, o mais importante, climb. cresça, suba. And I listened to this, and immediately when he told me the story, E quando eu vi isso, imediatamente, quando ele falou essa história, I thought that sounds like a good sermon. eu falei, isso parece um ótimo sermão. I can use those 5 C's somewhere. Eu posso usar esses 5 Cs em algum lugar. And, I started looking for a scripture E eu comecei a buscar uma passagem na Bíblia, because I cannot preach out of the pilot's manual. porque eu não posso pregar do manual do piloto. And let me just say, that's not how you're supposed to get a sermon. E não é assim que você tem que receber um sermão, tá bom? You don't get the idea and then go to the Bible. Você não tem uma ideia e depois vai para a Bíblia. You start with the Bible. Você começa com a Bíblia. But this time, God worked the other way around. Mas dessa vez Deus trabalhou ao contrário. So I started looking all over Scripture for something about an aircraft or flying. Então eu comecei a olhar pela Bíblia algo sobre voar ou sobre uma aeronave. I couldn't find anything Mas eu não achei nada. except if you have a vivid imagination A não ser que você tenha uma imaginação muito boa. and you see all kinds of flying objects in the book of Ezekiel or Revelation. E você vê um monte de coisa voadora nos livros de Ezequiel e So I Apocalipse. looked and I couldn't find anything. Eu olhei e não consegui achar nada. But eventually I was reminded of a story. Mas eventualmente eu me lembrei de uma história. It was the Christmas season in a particular church. Era a época de Natal em alguma igreja. And in the children's church, in the Sunday school, Na igreja das crianças, na salinha das crianças. they were teaching about the birth of Jesus and his early years. Eles estavam ensinando sobre o nascimento de Jesus e os primeiros anos dele. You know, how he was born in the mangers, how the angels and the shepherds came, Ele nasceu na manjedoura e veio os três reis how the magos. wise men followed the star, E aí veio a estrela. how King Herod wanted to kill Jesus, Como o rei Herodes queria matar Jesus. and how Joseph and Mary had to flee to Egypt.
e como José e Maria tiveram que fugir para Egito. And when the lesson was over, E quando a lição acabou, the main church was still going on. a igreja principal ainda estava acontecendo. So the teacher said to the children, Então o professor falou para as crianças: I want you to draw a picture of something that you heard in the lesson. eu quero que você faça um desenho de algo que você aprendeu hoje na aulinha. And everybody started drawing all the angels or the shepherds or the manger. E todo mundo estava desenhando, né? A manjedoura, os anjinhos. And this one little guy E aí tinha uma criança was drawing an aeroplane. que desenhou um avião. So the teacher walked past him. Então o professor passou ali. She saw the picture, but she thought, let me leave him. Ela viu a figura, mas falou: vou deixar ele. Maybe he'll come back to the lesson for today. Talvez ele vai voltar para a aulinha de hoje ainda. And she looked at everybody else, Ela olhou para todas as outras crianças and she came past him again. e ela passou nele de novo. And he was still busy with the aeroplane. Ele ainda estava ocupado com o avião. And by this time, he had 4 people with their heads sticking out of the plane, as a child draws it. E dessa vez tinha 4 pessoas no avião com a cabecinha saindo para fora do avião. So she stopped and she said to him, excuse me, Aí ela parou e falou: licença, you're supposed to draw something about the lesson that I taught. você tinha que desenhar algo sobre a lição que a gente aprendeu hoje. He says, that's what I'm doing. Ele falou: é isso que eu estou fazendo. She says, so explain to me. Então explica para mim. He said, this is the flight to Egypt. Ele falou: esse é o voo para o Egito. She said, who are those 4 people? Ela falou: quem são essas 4 pessoas? She said, don't you recognize them? Ele: você não reconhece eles, não? There's Joseph, Esse é José, there's Mary, Maria, there's Jesus. Jesus. She said, but who's the person sitting in the front of the plane? E quem é a pessoa na frente do avião? He said, that's Pontius, the pilot. Ele falou: esse é o Pôncio Pilatos, o piloto. So that's the closest I could get to the Bible of finding a pilot. Então, essa foi a história mais perto que eu consegui chegar da Bíblia de achar um piloto. But eventually I found this psalm. Mas eventualmente eu achei um It's a salmo, psalm of David. um salmo de Davi. And it's in Psalm 27. Tá em Salmos 27. And I don't have time to read the whole psalm. Eu não tenho tempo de ler todo o salmo, But let me give you the background. mas deixa eu te dar a história, o contexto. David wrote this psalm in a time of terrible crisis. Davi escreveu esse salmo no momento de uma crise horrível. When you read through it, you see he was pursued by vicious and violent enemies. Quando você lê, você percebe que ele está sendo perseguido por muitos inimigos. He had to hide away. He couldn't visit the temple, the house of the Lord at that time. Ele tinha que se esconder, ele não podia visitar o templo, a casa de Deus naquele tempo. But the good news about this psalm Mas a boa notícia sobre esse salmo, is it was written just before David ascended the throne. que foi escrito um pouquinho antes de Davi ascender ao trono. So there's good news in this. Então tem boas notícias aqui. And I want to encourage you to go and read the psalm at home. E eu quero te encorajar a ir ler esse salmo em casa. I am going to draw some of the verses out every now and then. Eu vou mostrar aqui alguns dos versículos para vocês. But I want to show you how David actually applied the 5 C's in his life. Mas eu quero te mostrar como Davi aplicou os 5 Cs na vida dele. So remember what the first C was. Então lembra qual era o primeiro C? Calm down. Calma. And that's so vital when you're going through a storm cloud. That pilot must remain calm. E isso é vital quando você vai no meio da tempestade. Você tem que permanecer calmo. He must deal with fear. Você tem que lidar com He medo. must deal with anxiety. Tem que lidar com ansiedade. And that's exactly what David did. Isso é exatamente o que Davi fez. That's the first thing he says. É a primeira coisa que ele Look at fala. verse 1. Olha no versículo 1. It says, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Fala: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem eu temerei? The Lord is the strength of my life. O Senhor é a força da Of minha whom shall I vida. be afraid? De quem terei medo? That's the first thing you need to deal with. Essa é a primeira coisa que você tem que lidar. One of the American presidents put it this way. Um dos presidentes americanos falou desse jeito. Was Franklin D. Roosevelt. Foi esse nome aí. Some guy. And he put it this way. He said, the only thing we have to fear is fear itself.
Ele falou que a única coisa que a gente tem que ter medo é do medo mesmo, do próprio medo. So I want to encourage you tonight, if you're going through a difficult time, don't fear. Então eu quero te encorajar nessa noite. Se você está passando por um momento difícil, não tenha medo. Fear is counterproductive. O medo, não é produtivo. You need to calm down. Você tem que acalmar. There was a man who went shopping with his wife, Tinha um homem que foi fazer compras com a mulher dele, like every good husband should. como todo bom marido tem que fazer. So she said, I'm just going to buy a few groceries. Ela falou, só vou comprar umas coisinhas. And they had a little boy, and the boy was sitting in the shopping trolley. E eles tinham um filhinho, e o filhinho estava sentado no carrinho, no mercado. And the shopping experience took longer than what the husband and the little boy expected. E a experiência de fazer compras demorou muito mais do que o marido e o filho estavam esperando. So the little boy started getting irritated Então a criança, o menininho, começou a ficar irritado and frustrated. e frustrado. And his father was saying, E o pai dele estava falando, don't cry, Jimmy. não chore, Jimmy. Don't be upset, Jimmy. Não fique estressado, Jimmy. Don't make a scene in front of the people, Jimmy. Não faça uma cena em frente das pessoas, Jimmy. And there was a woman watching him the whole time. E tinha uma mulher observando eles. And she walked up to him. E ela veio até o pai. And she said, Sir, I've been watching you. E ela falou, Senhor, eu estava observando vocês. And I just want to commend you with the patience that you're having with little Jimmy. Eu só queria falar para você que legal essa paciência que você está tendo com o pequeno Jimmy. And he looked at her and he said, E ele olhou para ela e falou, I am Jimmy. eu sou o Jimmy. So he was talking to himself. Ele estava falando com ele mesmo. And do you know that it's actually scriptural to talk to yourself? E você sabe que tá na Bíblia você falar com você There's mesmo? nothing wrong talking to yourself. Não tem nada de errado você falar com você mesmo. I speak to myself Eu falo comigo mesmo. when I want expert advice. Quando eu quero um conselho de expert. It depends what you're telling yourself. E depende do que você está falando para você mesmo. Now, just by the way, Matteo, thank you for singing that one song, Mateus, obrigado por cantar aquela música. the last song, A última música. where you speak to your heart, mio coração. Quando você fala com o seu coração. You speak to your own heart. Você fala com o seu próprio coração. That's scriptural. Isso está na Bíblia. In the Psalms, No Salmo, we read that the psalmist, probably David, a gente fala que foi Davi. he speaks to his soul. Ele fala com a alma He dele. says, why are you so downcast, O my soul? Ele fala, por que você está com ansiedade, Why minha are you so alma? disturbed inside of me? Por que você está perturbada dentro Put de mim? your hope in God. Put your hope in God. Coloque a sua esperança em Deus. Praise Him. Adore a Ele. There's another scripture where it speaks about David, and again he was in a crisis. Tem outro versículo que ele fala de Davi. Ele também estava numa crise. And it says this, E fala assim, David strengthened himself in the Lord. Davi se fortificou a si mesmo no Senhor. That's something we need to learn to do. É algo que a gente precisa aprender a fazer. You do not always have the pastor to encourage you. Você nem sempre tem o pastor para te encorajar. You might be in a situation where you cannot contact anyone. Talvez você está numa situação que você não consegue entrar em contato com ninguém. Speak to yourself. Fale com você mesmo. Strengthen yourself. Se fortifique. But speak the word of God to yourself. Mas fale a palavra de Deus para você mesmo. And that's what David did. E é isso que Davi fez. He said, I will not fear, Ele falou, eu não because temerei, the Lord is my light and my salvation. porque Deus é minha luz e minha salvação. So don't panic. Então não fica com medo. Calm down. Acalme-se. Jesus said these words. Jesus falou essas palavras. He says, which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? Ele falou, quem de vocês se preocupando pode adicionar um dia na sua vida? Now 1 cubit is about 45 centimeters. A cubit. One unit. Uma unidade It's 45 centimeters. é 45 centímetros. I've tried to add 45 centimeters. Eu tentei adicionar 45 centímetros. It doesn't work. Não funciona.
Another way of translating that verse Outro jeito de traduzir esse versículo is this. é assim: Which of you by worrying can add 1 unit to your lifespan? quem de vocês se preocupando consegue adicionar uma unidade na sua vida? You cannot live longer by worrying. Você não consegue viver mais se preocupando. In fact, worrying will shorten your life. Quando você se preocupa, isso vai fazer sua vida ficar mais curta. So calm down. Então se acalme. You know. So Jesus said, "Don't worry," and I heard somebody said, "But I must worry." E Jesus falou, não se preocupe, mas eu ouvi alguém dizendo, mas eu preciso Because me preocupar. 90% of the things that I worry about never happen. 90% das coisas que eu me preocupo nunca acontecem. So why worry? Então por que se preocupar? It's so important. É tão importante. You see, I heard about a guy who really had a lot of troubles, Eu vi um cara que ele tinha muitos problemas and he was worrying so much about them. e ele estava se preocupando muito com eles. So he put an advertisement in the newspaper. Então ele colocou um anúncio no jornal. He said, "I'm looking for somebody to take over all my worries, Ele falou, eu estou procurando alguém para carregar todas as minhas preocupações. and I will give that person $1,000 if he will take over all my E worries." eu vou dar para essa pessoa $1.000 se ela tirar de mim todas as minhas He preocupações. put his telephone number there, E pôs o número de telefone dele and lá. as soon as the newspaper hit the streets, E quando o jornal chegou na rua, his phone rang. o celular dele tocou. And so the guy on the other side, "Are you the man who wants me to take over your worries?" Aí o cara na outra linha falou assim, você é o cara que está querendo que eu pegue todas as suas He preocupações? says, "Yes, that's me." Ele falou, sim, sou eu. He says, "I want the job." Ele falou, eu quero trabalho. The guy says, "It's yours." Ele falou, é seu. He says, "Okay, so where's my $1,000?" Ele falou, tá bom, cadê meus $1.000? He says, "That's your first worry." Ela falou, essa é a sua primeira preocupação. Wouldn't it be great if somebody can take over my worries? Não seria tão bom se alguém pudesse tirar de mim as minhas But there preocupações? is someone. Mas tem alguém. Because here's what the Bible says. Que é aqui o que a Bíblia diz. Cast all your cares upon the Lord. Coloque todas as suas preocupações em Deus. He will care for you. Ele vai cuidar de você. He'll take over all your worries. Ele vai tirar todas as suas He preocupações. can handle it. Ele consegue fazer So isso. calm down. Então se acalme. You see, fear cannot produce anything, O medo não consegue produzir nada. but faith can. Mas a fé consegue. Faith can produce. A fé consegue produzir. So it's important for us to calm down. Então é importante pra gente se acalmar. Let the peace of God rule in your hearts. Deixar a paz de Deus reinar no seu coração. Let Jesus, the Prince of Peace, rule. Deixe Jesus, o príncipe da paz, Isn't reinar. it amazing that when the disciples were with Jesus in the boat and the storm hit them, Não é maravilhoso quando os discípulos estavam no barco e a tempestade chegou e Jesus estava lá? Jesus was fast asleep. E Jesus estava dormindo. And when they started getting fearful, E quando eles começaram a se preocupar, he just spoke to the storm. ele só falou com a tempestade. Jesus is in your boat. Jesus está no seu barco. Jesus is in your plane. Ele está no seu avião. Hallelujah. And somebody said it this way. E alguém falou desse jeito. They said, sometimes God calms the storm. Ele falou, às vezes Deus acalma a tempestade. Other times the storm rages and he calms his child. Mas às vezes a tempestade The storm rages, but he calms his child. continua, mas ele se acalma. So listen to me. Então me God ouça. can give you peace in the storm. Deus pode te dar paz no meio da tempestade. Calm down. Se acalme. Let me get to the second C, otherwise we'll never finish. Deixa eu ir pro segundo C, senão a gente nunca vai acabar. The second C in the 5 C's is check your instruments. O segundo C é cheque os instrumentos. Because when you are flying in a storm, you've lost visual reference to everything around you. Porque quando você está voando numa tempestade, você perde a visão de tudo em volta que está acontecendo. And here's an interesting fact. E aqui tem um fato If interessante. that pilot does all kinds of maneuvers to get out of the storm, Se o piloto fizer todo tipo de manobra para sair da it tempestade, can actually cause an imbalance in his ears. pode causar que os ouvidos dele fiquem assim fora de balanço. And he can suffer from vertigo.
E ele pode sofrer vertigem. And vertigo gives you a false sense of movement. Isso te dá um senso falso de movimento. And you get confused about your relationship to the ground or objects in the sky. E você fica confuso com o seu relacionamento com o chão ou os objetos que estão em And volta. the worst thing about this vertigo E a pior coisa sobre vertigem is you do not know whether you are ascending or descending. é que você não sabe se está subindo ou descendo. That's why you have to check the instruments. Por isso que você tem que checar os instrumentos. Because it's so important to realize that sometimes you cannot rely on your senses. É muito importante você perceber que nem sempre você pode confiar nos seus sentidos. I remember when I was small, Eu lembro quando eu era pequeno, or when I was smaller, ou quando eu era um pouco menor, when I was younger. quando eu era mais novo. I remember as a child lying on the bed at night, Eu lembro como uma criança deitada na cama à noite and there was a coat hanging behind the door. e tinha um casaco atrás da porta. And I would look at the coat, E eu olhava para o casaco. and if I looked long enough, E se eu olhasse muito, the coat started moving. o casaco começava a se mexer. Because your senses can trick you. Porque os seus sentidos podem te enganar. And that's why God's word is so clear about this. We must not look at what we see Yep. around us. E é por isso que a palavra de Deus é muito clara sobre isso. A gente não tem que You need to keep acreditar your eyes on God. no que tem em volta da gente. A gente tem que manter nossos olhos Keep em your eyes Deus, on His word. na palavra dele. Listen what David says in verse 3. Olha o que Davi fala no versículo He 3. says, even if an army surrounds me, I will not be afraid. Ele fala, ainda que o exército me cercasse, eu não temerei. Even if people attack me in war, I will trust the Lord. Mesmo que tiver uma guerra contra mim, eu vou confiar em So Deus. here's what David said. Então é isso que Davi I'm falou. not moved by what I see. Eu não movo pelo que eu vejo. I'm only moved by the word of God. Eu movo apenas pela palavra de Deus. That's the only thing that I trust. Essa é a única coisa que eu confio. Because I live by faith. Porque eu vivo pela fé. I do not live by sight. Eu não vivo pelo que eu vejo. So that's so important. And this probably will not rhyme in Portuguese. Isso é tão importante, mas provavelmente não vai rimar em português. But I want to say, when the wildest storm rages, you can hide in the rock of ages. Quando vem a tempestade, você pode se esconder na rocha firme. So please listen to me. Então me escuta. Do not act on your senses. Não haja nos seus sentidos. Do not act on your feelings. Não haja nos seus sentimentos. Act on what the word says. Haja no que a palavra diz. I'm sure you're familiar with T.D. Jakes. Eu tenho certeza que você conhece o T.D. Jakes. And he said this. E ele falou isso. Never make a permanent decision based on a temporary storm. Nunca tome uma decisão permanente baseada numa tempestade temporária. No matter how raging the billows are today, Não importa o quão os seus sentimentos estão nervosos. remind yourself, this too shall pass. Se lembre que isso também vai passar. Hallelujah. So let me put it this way. Deixa eu falar dessa forma. Don't make a decision when you're angry. Não tome uma decisão quando você está nervoso. And don't make a promise when you're happy. E não faça uma promessa quando você está feliz. Don't be guided by your emotions. Não seja guiado pelas suas emoções. I love what Solomon says in Proverbs 3, Eu amo o que Salomão fala em Provérbios in 3, verses 5 and 6. versículos 5 He e says, 6. trust in the Lord with all your heart. Ele fala, confie no Senhor com todo o seu And coração. lean not on your own E understanding. não confie no seu próprio entendimento. In all your ways acknowledge him, Sempre olhe para Ele. and he shall direct your paths. E Ele vai direcionar o seu Oh, caminho. hallelujah. You know, I've thought about this. Eu pensei sobre isso. Can I borrow the hard copy of your Bible? Posso emprestar a sua Bíblia? Thank you. What makes this book different to any other book? O que faz isso ser diferente de outros livros? Is it because it has gilded edges? É porque tem as beiradinhas bonitas, douradas, It looks nice and shiny? que é bonito e brilhante. No. What makes this book different O que faz esse livro ser diferente to any other book? de outro livro? God. Deus.
God makes the difference. Deus faz a diferença. And that is why this is the most reliable instrument that you will ever have in your life. E é por isso que esse é o instrumento mais confiável que você vai ter na sua vida toda. It's not just flowery, empty cliches. Não é só um clichê. God gives substance to His word. Deus dá substância na palavra dele. And you see, thank you, God's word remains the same. E a palavra de Deus permanece a The mesma. clouds are not permanent, A tempestade, as nuvens não são but the permanentes. sun is. Mas Deus é. And God will give you light. E Deus vai te dar a luz. Circumstances cannot change God's word, As circunstâncias não podem mudar a palavra de but Deus. God's word can change circumstances. Mas a palavra de Deus pode mudar as circunstâncias. So Jesus is with you all the time. Então Jesus está com você o tempo He'll inteiro. guide you. Ele vai te guiar. He's the good shepherd. Ele é o bom He's pastor. there for you. Ele está aí para você. Let me get to C number 3. C número 3. Communicate. Comunicação. How did David communicate in the crisis? Como Davi se comunicou numa crise. Look at verse 7 of Psalm 27. Olha o versículo 7 de Salmos It says 27. here, "Hear, O Lord, when I cry with my voice. Ele fala: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Have mercy also upon me and answer me." Tem também piedade de mim, responde-me. So David communicated with God in a crisis. Então Davi se comunicou com Deus numa crise. I wish I had more time Eu queria ter mais tempo to go through the psalm. para falar o salmo inteiro. Go and look at home. Verses 1 to 6, David speaks to himself. Mas olha na sua casa, dos versículos 1 a 6, Davi falou com ele mesmo. Verses 7 to 12, he speaks to God. E de 7 a 12 ele fala com Deus. And verses 13 and 14, the last two verses, E 13 e 14, os últimos 2 versículos, he speaks to us. ele fala com a gente. So it's such an amazing psalm. Então é um salmo maravilhoso. So it's so important to get in touch with control tower when you're in a crisis. Então é muito importante você se comunicar com a torre de controle quando está numa crise. I heard about a pilot who sent this distress call to control tower. Eu vi sobre esse piloto que mandou essa mensagem de problema, um problema que estava tendo He para a said, torre de "Ajuda." controle. Ele falou: Help. ajuda. He said, "I have zero visibility. Ele falou: não consigo ver nada. I cannot see where I'm going." Não consigo ver onde eu estou indo. The control tower came back. A torre de controle voltou. They said, "Give us your height and your position and we will be able to help you." Falou: me dá sua altura, sua posição, eu vou poder te ajudar. So there was silence on the other side. Mas aí teve silêncio do outro And lado. then another distress call. E aí outra chamada. And they again said, "Please give us your height and your position." Ele falou de novo: me passa sua posição, sua altura. It was quiet again. E foi silêncio de novo. And again, the desperate SOS came. E de novo o chamado de desespero And the veio. control tower says, "This is the last time. We cannot help you unless you give us your height and your position." E a torre de controle falou de novo: essa é a última vez, eu não posso te ajudar, não posso fazer nada se você não me der essa altura e sua posição. He says, "Okay, here's my height. I'm almost 2 meters tall. Ele falou: aqui é minha altura, eu tenho 2 metros de altura. And here's my position. E aqui é minha posição. I'm sitting in the front seat of the plane." Eu estou sentado no primeiro assento do avião. Now we laugh at a person like that. A gente ri de uma pessoa assim. But at least he knew to contact control tower. Mas pelo menos ele sabia de ligar para a torre de controle. Many of us, when we are in a crisis, we don't even speak to God. Muitos de nós, quando a gente está numa crise, a gente nem fala com Deus. I like this translation of Psalm 27 and verse 11. Eu gosto dessa tradução aqui do versículo 11 It do says Salmos. this, "Tell me what to do, O Lord, Fala: diga-me o que fazer, ó Senhor. and make it plain." E deixe claro. Wow. And God will do that. E Deus vai fazer isso. You see, your peanut brain O seu cérebro de amendoim is not clever enough to work out every problem. não é inteligente o suficiente para resolver todo o problema. It's like the few instruments in an aircraft. É como alguns instrumentos no avião. You must check them, Você tem que checar eles. but control tower has much more sophisticated instruments. Mas a torre de controle tem instrumentos muito mais sofisticados. That's why you need to get in touch with control tower. É por isso que você tem que se comunicar com a torre de controle. I like the scripture in Jeremiah 33 and verse 3. Eu gosto aqui do versículo em Jeremias. This is God saying, communicate. Isso é Deus falando: se He says, comunique. "Call to me."
Ele fala, clame a mim, and I will answer you e eu vou te responder. and show you great and mighty things which you do not know. Eu vou te anunciar coisas grandes que você não sabe. So that's important for us to do that. Então é importante pra gente fazer isso. So just tune into God. Então só vai falar com Deus. You know, it's interesting. Years ago they had dial a prayer. I don't know if they still have those prayer lines. Uns anos atrás eles tinham umas orações. You could dial a telephone number and somebody would be on the other side and they will pray with you. Você ligava para o número de telefone e falava que precisava de uma oração e a pessoa orava por It você. became quite popular. E se tornou muito popular. And then they started dial a prayer for atheists. E aí ele começou um serviço desse para quem não acredita em Deus. You dial the number and nobody answers. Você digita o número e ninguém atende. Para os ateístas. Thank God we have somebody that answers when we call. Graças a Deus a gente tem alguém que responde quando a gente chama. But there's one more thing I want to say about communication. Mas tem mais uma coisa que eu quero falar sobre In comunicação. verse 6 of Psalm 27, No versículo 6 de Salmos we see 27, what kind of communication came from David's lips. a gente vê o tipo de comunicação que veio da boca de He Davi. said, "My head shall be lifted up above my enemies all around me. Ele falou que a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Therefore I will offer sacrifices of joy in his tabernacle." E eu oferecerei sacrifícios de júbilo ao seu tabernáculo. This is a man in crisis. Esse é um homem em He crise. says, "I will sing. Ele fala, eu vou cantar. Yes, I will sing praises to the Lord." Eu vou dar glórias a Deus. I spoke, when was it? Friday night, about bringing the sacrifice of joy. Sexta-feira eu falei sobre trazer o sacrifício When de you don't alegria. feel like lifting your hands, Quando você não se sente de levantar you as cannot mãos. get your hands above your waist. Você não consegue chegar com as mãos assim acima da cintura. You have to bring the sacrifice Você tem que trazer o sacrifício and hook your hand somewhere. e colocar o seu ouvido a sua mão encaixada em alguma coisa. But that's what God wants us to do. Mas isso é o que Deus quer que a gente faça. Praise Him in the crisis. Louve Ele mesmo no meio da crise. Amen. Amém. C number 4, C número 4. comply with the instructions. Cumpra as instruções. Oh, so important. Tão importante. I know that sometimes when we go to a medical doctor, Eu sei que às vezes quando a gente vai no médico, we will be very careful to follow the instructions of the doctor. a gente vai ser bem cuidadoso para seguir todas as instruçõezinhas dele. Because it's important if we want to get well. Que é importante se a gente quer sarar, né? So sometimes, especially in winter when you have a cough, the doctor might give you a bottle of cough mixture. Então às vezes você vai no médico e o médico te dá um remedinho, And on the label, it says, shake the bottle before using. E nas instruções fala, agite bem antes de usar. And we will diligently shake that bottle before we use it. Aí a gente vai e chacoalha super bem antes de usar. And if perchance we forgot to shake the bottle, Mas se a gente esqueceu de chacoalhar a and we've garrafinha, already taken the medicine, e a gente já bebeu o remédio, we'll make sure that it's shaken. a gente vai depois chacoalhar. I heard of a guy that went to the doctor. Eu sei de um cara que foi no médico Doctor prescribed medicine, e o médico prescreveu um remédio and after a few days he phoned the doctor. He says, "Doctor, I'm worse." e depois ele chegou no médico depois de uns dias e falou, The médico, doctor eu said, tô pior. come in, let me see." Ele falou, vem cá que eu quero te ver. So he came into the doctor's rooms, Então ele veio no quarto lá na sala do and the médico. doctor said, "Did you take the medicine that I gave E o you?" médico falou, você tomou o remédio que eu te dei? He says, "No, doctor." Ele falou, não. He says, "Why not?" E por que não? He says, "Because the label says this. Porque olha o que fala aqui na caixinha do remédio. Keep the bottle tightly closed." Mantenha fechado. So he just followed the instruction. Então ele só seguiu as instruções. Now I want you to see how David decided to obey God's instruction. E eu quero que vocês vejam como Davi decidiu obedecer às instruções de Deus. In Psalm 27 Salmo 27, and verse 8, versículo 8. he speaks to God. Ele fala com Deus. He says, "When you said, 'Seek my face,'
Ele fala quando você disse para me procurar. My heart said to you, your face, Lord, I will seek. E o meu coração falou para você, o meu rosto vai te procurar. How simple is that? Quão simples é isso? So he cried out to God. Ele chorou para Deus. God answers. Deus responde. And God gives him in English 3 words. E Deus fala para ele em inglês 3 palavras. Seek my face. Procure. Busque minha face. And so here's David's immediate response. E é isso que Davi respondeu. If you said, seek my face, Se você falar, procure o meu rosto, that's what I'll do. é isso que eu vou fazer. I'll seek your face. Eu vou procurar o seu rosto. And you know what? I don't know your situation right now. Eu não sei essa sua situação agora. I cannot give you a formula. Eu não posso te dar uma fórmula. I can only give you principles. Eu posso te dar apenas princípios. Because God works differently in different people's lives. Porque Deus ele trabalha de forma diferente em But pessoas it's diferentes. based on the same faith principles. Mas é baseado nos mesmos princípios de fé. So if I can give you any advice about your situation tonight, Então, se eu posso te dar qualquer conselho sobre a sua situação nessa noite, here it is. aqui vai. Seek his face. Procure ele e busque a face dele. And that's all we need to do. E é tudo que a gente tem que fazer. And follow the E instructions. seguir as instruções. And you know, Jesus said, if you love me, you will do my commandments. E Jesus falou, se você me ama, você vai fazer o que eu estou falando. Last C, number 5. E o último C, número Climb. 5. Crescer ou escalar. That's the best advice you can give a pilot. Esse é o melhor conselho que você pode dar para um piloto. I love cartoons. Eu amo desenhinhos. And again, this is confession time. E esse é o momento de confissão. There's a guy in America with a bit of a dog humor. Aqui tem um cara aqui nos Estados Unidos que But tem I just- um humor meio estranho. I just like some of the things that he does. His name is Gary Larson. O nome dele é Gary Larson. Called E ele The faz umas Far coisas Side. engraçadas. And he had this cartoon of a pilot and a co-pilot flying through the clouds. E tinha esse quadrinho de um piloto e um copiloto voando nas nuvens. And suddenly there's this opening in the clouds. E aí tem uma abertura nas nuvens. And the co-pilot said to the pilot, E o copiloto falou para o piloto. and you could see the sweat coming out E você from their necks. pode ver que eles no pescoço deles estavam suando. He said, what are these mountain goats doing in the sky? Ele falou, o que essas montanhas estão fazendo no céu? If you fly and you see mountain goats, Não, é bodes? É que- if you fly and you see mountain goats, Se você está voando e você vê climb. qualquer coisa, você só vai para cima, cresce. Go up. Vai para cima. That's so important. Isso é muito importante. I spoke on Friday night about the difference between the devil's condemnation and the Holy Spirit's conviction. Sexta-feira eu falei sobre a diferença da condenação do diabo e I da said convicção do Espírito Santo. The devil's condemnation will take you away from God. A condenação do diabo vai te tirar de perto de Deus. But the Holy Spirit's conviction will draw you to God. Mas a convicção do Espírito Santo vai And te it's so trazer para important. perto de Deus. Do not let your crisis drive you away from God. Não deixe as suas crises te tirar de perto de Deus. Let it draw you to God. Deixa que as suas crises tragam você para perto de Deus. Listen what David said in Psalm 27, Olha o que Davi falou no Salmos 27, in verses 4 and 5. versículo 4 e He says, 5. one thing I ask of the Lord. Ele falou, uma coisa eu pedi ao Senhor. This is what I seek. É isso que eu estou buscando. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my Que eu life. possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. To gaze upon the beauty of the Lord Para contemplar na formosura do Senhor. and to seek him in his temple. E aprender no seu templo. For in the day of trouble, Porque no dia da adversidade, he'll keep me safe in his dwelling. Ele me esconderá no seu pavilhão. He'll hide me in the shelter of his tabernacle Ele vai me esconder no culto do seu tabernáculo. and set me high upon a rock. E me porá sobre uma rocha. So he had a desire Então ele tinha um desejo to be in the presence of God. de estar na presença de Deus. You see, today we are the house of God. Hoje a gente é a casa de Deus. And when we go through a crisis, E quando a gente passa por uma we must crise, seek the presence of the Lord. a gente tem que buscar a presença de Deus. So don't give up.
Então não desista. Don't go down. Não vá para Don't baixo. quit. Não desista. Don't lie down. Não deite. Don't stop coming to church. Não pare de vir para a igreja. Don't stop praying. Não pare de orar. Don't stop giving when you're going through a financial crisis. Não pare de ofertar e dar quando você está numa condição ruim financeira. Dwight L. Moody, the American evangelist, said it this way. Esse cara falou assim. He said, when it's the hardest to pray, we should pray the hardest. Ele falou, quando é mais difícil de orar, a gente tem que orar mais ainda. Hallelujah. So I want to finish with how the psalm finishes. E eu quero finalizar do jeito que o Salmo finaliza. Look at the last verse. Olha o último versículo. Wait on the Lord. Espere no Senhor. Be of good courage, and he shall strengthen your heart. Anima-te e ele fortalecerá o teu Wait, coração. I say, on the Lord. Espera, pois, no Senhor. Isaiah says it this way. Isaías fala desse jeito. Those who wait on the Lord, Aqueles que esperam no Senhor. look at me, Olha para mim. shall mount up on wings like eagles. Vão voar alto como águias. And that's what God wants you to do. E é isso que Deus quer que você faça. You know what the eagle does? Sabe o que a águia faz? When the storm comes, Quando a tempestade vem, he rides those thermal currents ela vai em volta and das, it takes him higher and e higher vai mais para cima e mais para and cima. higher. That's what God wants you to do. É isso que Deus quer que você faça. Climb. Cresça, Amen. escale. For those of you that can understand English, this is a free rendition of a song that we used to sing many years ago. Esse é uma rendição do Salmo que a gente cantava muitos anos atrás. When we were young people, I remember we used to sing this song. Quando eu era jovem, a gente costumava cantar esse Salmo. He's the Christ of every crisis, and my heart shall never fear. Through the valley, veil, or shadow, I can trust him to be near. Oh, let not your heart be troubled. It is written in his word. He's the Christ of every crisis. He has overcome this world. And he is the Christ. Keep your eyes on Jesus. Coloque seus olhos em Let's Jesus. stand. Vamos levantar. If you're going through a tough time, Se você está indo por um momento difícil, whether it's a major problem or a minor problem, às vezes é um problema grande ou pequeno, you need to calm down. você precisa se acalmar. And that's what we're going to start when we pray. E é por isso que já vai começar quando a gente ora. We're going to pray that the peace of God, A gente vai orar para que a paz de which Deus, surpasses understanding, que vai além de qualquer entendimento, will guard your hearts and your minds. vai guiar o seu coração e sua mente. But I want you to make a commitment Mas eu quero que você faça that you will keep on checking the instrument of God's word. uma promessa que você vai continuar checando os That you will instrumentos da palavra speak de God's Deus. word to yourself. Que você vai falar a palavra de Deus para você mesmo. That you will comply to the instructions that he gives Que you. você vai cumprir com as instruções que Ele te dá. And that you will keep on climbing. E você vai continuar You crescendo. will not lie down. Você não vai deitar. You will not give up. Você não vai desistir. Amen. Amém? So if you have a problem, an issue, and I think we all have some kind of issue. E se você tiver algum problema, eu acho Why que don't you todo lift your mundo tem hand problema. and say, God, here am I, Levante a mão e fala, Deus, estou aqui. and here's my situation. E essa é a minha situação. And Father, as we have our hands up, E Pai, nós temos a nossa mão aqui para cima. I thank you right now Eu te agradeço agora. that I can pray not just for this moment, Que eu posso orar não apenas por esse momento, but for the days ahead. mas para os dias que virão. That these people who put their trust in you Que essas pessoas que colocaram confiança delas em você will experience a supernatural peace, vão experimentar uma paz supernatural. a calm that they have not known before. Uma calma que eles nunca sentiram. That every time the fear wants to come, Que toda vez que o medo quiser vir,
We will say, the Lord is my light and my salvation. A gente vai falar que o Senhor é minha luz The e a Lord minha is my salvação. light and my O salvation. Senhor é minha luz e minha The salvação. Lord is my light and my O salvation. Senhor é minha luz e minha salvação. Let's say that out loud. Vamos falar isso em voz alta. And keep on saying that E in your continue crisis. falando isso nas suas crises. And Father, I thank you that as we check the instrument of your word, Deus, eu te agradeço porque quando a gente checa os instrumentos da sua palavra, that we will confess those words. que a gente vai confessar essa palavra. We'll speak them over ourselves. A gente vai falar elas para nós We'll mesmos, speak them over our family. para nossas famílias. We'll call the name of Jesus over our A situation. gente vai chamar o nome de Jesus na nossa situação. And we thank you for a miracle. E eu te agradeço pelo milagre. And thank you, Lord, that as we comply to the instructions, Obrigada, Senhor, porque quando a gente cumpre as suas instruções, while we are communicating with you and we hear from you, enquanto a gente está se comunicando com você, a gente escuta and de you você. say to us, seek my E face, você fala pra gente, busque a minha that face. we will seek your E a face. gente vai buscar a sua face. And thank you, Lord, that we'll keep on climbing E obrigada, Deus, que a gente vai continuar crescendo e subindo, so that Jesus will be glorified para que Jesus seja glorificado. and that you will turn everything that the devil meant for evil, E que você vai fazer tudo que o diabo fez pro mal. you will turn that around for good, Você vai transformar isso em bem, for our good pro nosso bem and for your glory. e para a sua glória. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém.